Olá, pessoal! Hoje nós vamos para mais um vídeo de História do Brasil no canal History Bell. Por favor, vai lá, se inscreve. Os vídeos são postados toda semana sobre a nossa história e vai te ajudar muito nos vestibulares. Vem comigo, ó. Hoje nós vamos falar sobre interiorização da colônia. O que é isso? Nós vamos para o interior do Brasil juntos. Esse Brasil, como a gente concebe hoje, né, ele é muito diferente no período colonial. Por quê? Porque essa linha que vocês estão vendo aqui é o famosíssimo Tratado de Tordesilhas. E esse Tratado de Tordesilhas separava o limite, olha aqui comigo, da América Portuguesa, que significava da linha de Tordesilhas até o Oceano Atlântico, de um outro lado, que era a América Espanhola, e que ia, né, com todas as possessões coloniais dos espanhóis. Só que, de repente, vai acontecer um monte de interiorizações e nós vamos conquistar esses territórios no interior. A aula é sobre isso hoje. Vamos junto? Primeiro aqui nós temos uma grande cidade brasileira, Recife, desde o século XVI, se desenvolveu por conta do açúcar e Recife vai se destacar. Então, aqui nessa região, nós temos uma grande produção canavieira. Ó, aqui que bonito! Mas você prestou atenção que a cana-de-açúcar está no litoral? Os portugueses preferiam produzir, né, a cana-de-açúcar mais próximo da área de escoamento do produto. Então, quanto mais próximo do litoral, melhor para os portugueses. Mas, aqui na capitania de São Vicente, nós temos pessoas que também tentaram produzir cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar de São Vicente era muito longe da Europa, muito longe de Portugal. Então, não tinha muito investimento, muito incentivo e nem muito apoio de Portugal. O que aconteceu? São Vicente ficou uma região mais pobre do Brasil colônia, se comparável a Recife, que vai ser uma grande cidade açucareira. Bonito que eu falei, hein, gente? Mas vamos seguir, ó. Por isso vai ser daqui de São Vicente, não de Vicente, mas do São Vicente, que vão sair os primeiros bandeirantes para interiorizar nossa colônia. Bel, quem são esses bandeirantes que estão aí na sua lousa? Vamos conhecê-los? Muitas pessoas vieram para o Brasil tentar a vida, tentar a sorte, fazer do Brasil colônia um lugar para se sobreviver e acumular capital, porque a gente está com a mentalidade mercantilista, né? Esses bandeirantes podiam ser pequenos agricultores, pequenos comerciantes, aventureiros. Os historiadores costumam chamá-los de degredados, isso mesmo, ó, degredados, que eram pessoas que talvez não teriam, né, um futuro muito certo lá em Portugal. Vinham para cá e a maioria ia para a cidade litorânea de São Vicente. E aí, Bel, o que eles faziam? Qualquer coisa. Eles faziam serviços para que fossem contratados para alguma função. E é exatamente aí que vem uma grande polêmica. Podia-se contratar um bandeirante para perseguir um escravo que fugiu? Sim. Podia-se contratar um bandeirante para procurar ouro e prata? Sim. Então, Bel, os bandeirantes foram grandes heróis nacionais, porque eles prestavam serviços à colônia. E a resposta é sim. Os bandeirantes foram sim, para muitos historiadores, com todo o seu brilhantismo, os responsáveis por grande parte dessa interiorização da colônia. Acompanhe aqui comigo, ó. Saíram de São Vicente, foram até o Rio Grande do Sul, saíram de São Vicente e foram para o Mato Grosso do Sul, foram até para a região do Centro-Oeste em Goiás. Então, esses bandeirantes têm sim uma grande função histórica de terem conquistado o território para a América Portuguesa. Por isso, muitos historiadores homenageiam, fazem estátuas, e é claro que nós temos muitos bandeirantes em museus, porque eles foram, por muito tempo, endeusados, mitificados, que é de mito, tá, gente? Heróis nacionais. Só que a historiografia ela vai mudando com o passar do tempo. E é claro que eu disse que alguns desses bandeirantes podiam ser contratados para diversos serviços. E é aí que entra uma grande função feita por eles. Alguns bandeirantes procuravam indígenas para escravizá-los. Choquei, Bel!
Então eles não eram heróis? Eu não disse isso. Eu só disse que eles faziam vários serviços, né, gente? Mas os bandeirantes não faziam serviços que, nem para aquela época histórica do século XVI, XVII, eram serviços considerados, digamos assim, dignos de um homem da nobreza portuguesa. Então, eles sim iam atrás de indígenas e sim vendiam os índios como escravos. Então, alguns historiadores começaram a dizer que, olha aqui, os bandeirantes não são heróis, são vilões da história nacional. E sim, para algumas pessoas da historiografia, historiadores, eles têm o seu lado de maldade, digamos assim, por escravizar os indígenas. Mas você sabe qual que é o problema? Nós, da contemporaneidade, não podemos ficar julgando se ele está certo, está errado. Isso não cabe a nós, nem vestibulando, nem professor. Porque, no fim das contas, os bandeirantes têm seu papel nacional. Eles desbravaram, sim, o interior, fizeram serviços pelos quais foram pagos e, sim, escravizaram alguns índios. Isso significa o quê? Que para alguns, hoje em dia, essa questão do brilhantismo e do herói já caiu por terra, como também essa questão da vilanidade, do vilão, caiu por terra. Ele é um personagem histórico que tem toda a sua projeção nacional por ter desbravado o território e feito muitas coisas positivas e outras não tão positivas para a história nacional. Mas vamos de novo para o mapa, porque tem mais caminhos. Vocês sabiam que também foram os bandeirantes que encontraram ouro na região de Minas Gerais? E agora nós vamos diferenciar os caminhos desses bandeirantes. Algumas bandeiras, que são essas entradas dos bandeirantes, foram chamadas de bandeiras de contrato. Contrato mesmo, gente, papel, alguém contrata, alguém paga. Os bandeirantes recebiam nessas viagens chamadas de bandeiras de contrato, justamente para perseguir escravos, perseguir fugitivos da escravidão e, quiçá, encontrarem quilombos. Foi numa dessas viagens das bandeiras de contrato que encontraram o quilombo de Palmares, né? Era um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho que encontrou, né, lá na região o quilombo de Palmares, em Alagoas, e destruiu, né? Outro tipo de bandeira são as bandeiras de apresamento. São justamente aquelas que eles prendem e apresam os índios para depois comercializá-los como escravo. Acho que o nome ajuda, né? Apresamento é como se o indígena fosse uma presa, horrível, né? Mas isso são os termos históricos. E outro tipo de bandeira é a bandeira de prospecção. Essas bandeiras, até mesmo Portugal, contratava os bandeirantes para ir em busca do ouro, prata. Porque, afinal de contas, gente, tinha tanto ouro e prata na América Espanhola, não é possível que não tinha ouro e prata no Brasil. E acharam. Foi justamente os bandeirantes, em 1693, que encontraram ouro no Brasil. E a partir dessa data vai começar a nossa aula de mineração. Mas eu não acabei, não. Por que de repente, Bel, esses bandeirantes decidiram ultrapassar essa linha de Tordesilhas? Por que de repente o interior do Brasil ficou interessante? E agora a gente vai entender. Tem um período na história chamado de União Ibérica. E essa União Ibérica foi quando a Espanha dominou Portugal. E se os espanhóis estão dominando Portugal, não faz sentido obedecer a linha de Tordesilhas. Então foi durante o período da União Ibérica que esses bandeirantes começaram a ultrapassar essas linhas que representam o caminho e a interiorização do Brasil. E por hoje é só. Um beijinho e tchau, tchau.